Estamos em São Pedro de Atacama. Um sonho do Carito. Verdade. Um sonho antigo e que eu estou tendo a oportunidade de realizá-lo de forma realmente épica, como o lugar é. Estamos no deserto mais árido, né, do mundo. É uma loucura isso aqui. Eu nunca vi num lugar como esse. Primeira janta aqui em Atacama, São Pedro. Com fome, cansada. Chegamos ontem, né? E Natália já está um pouco gripada. Eu também estava, mas já estou melhor. E ontem à noite nós fomos no Las Delícias de Carmen, um restaurante muito próximo aqui do nosso hotel. Pedimos o menu da noite, estava delicioso, um espaço muito aconchegante. Antes da gente falar sobre os passeios, sobre as coisas que a gente vivenciou aqui ao longo dessa semana, né? Estamos aqui no mês de agosto. Hoje é dia 26 de agosto, um sábado. Estamos aqui desde segunda-feira. É um período bem... Na verdade, aqui sempre é um período bem badalado, né? Recebe muitos turistas. O frio tem uma variação, né? A temperatura tem uma variação bem significativa no decorrer do dia, de 4, 3 graus, pelo menos aqui no centro, onde a gente está em São Pedro, até 25 graus. Carito pegou temperaturas bem mais abaixo. Eu peguei 15 graus abaixo de zero. E é uma cidade muito seca. Tem muita poeira. As ruas aqui em São Pedro, que é esse centro, né, do deserto do Atacama, é basicamente de terra. Tem muitas construções de adobe. Então é um lugar seco, com muita poeira, com variação de temperatura muito brusca ao longo do dia. E assim como eu, quem tem rinite alérgica, problemas de sinusite, coisas do tipo, pode sofrer um pouquinho além da altitude, que também é considerável. Aqui em São Pedro estamos a mais de 2.000 metros, né? 2.000 e alguns poucos metros de altura. E nos passeios, nas localidades aí, chega bem mais do que isso. Só para vocês terem uma ideia, 2 passeios que eu fiz, um foi mais de 4.000 metros e o outro mais de 5.000 metros. Então é importante atentar que muitas pessoas sofrem, né, desse mal de altitude, sorote, coisa do tipo. Então tem algumas coisas, né, que é importante se fazer, como se manter hidratado, mascar uma folhinha de coca, enfim, tem várias dicas também aí na internet sobre isso. Mas enfim, é um lugar muito particular no planeta Terra e que tem muitas variáveis que você pode sentir no corpo, na mente e em tudo mais. Hoje pela manhã a Natália ficou descansando e hoje fui dar um rolê pelo povoado, conhecer aqui São Pedro do Atacama, um povoado muito legal, né, muito particular. Tem uma rua principal, né, que é a Cali Caracoles, e outras que a gente vai se perdendo e se achando, vendo os costumes do pessoal organizando as lojas, jogando água nas ruas de barro, né, para baixar a poeira, enfim, vendo toda a organização do povoado. Nós estamos hospedados aqui na pousada do Hotel Jardim Atacama, né? Um hotel muito legal porque é muito perto da rua principal, que é a Cali Caracoles, onde está tudo concentrado em São Pedro nessa rua. Então o hotel é pertíssimo dessa rua e é um hotel muito tranquilo, né? O quarto é muito legal, como vocês estão vendo aqui, assim, é um quarto pequeno, mas muito aconchegante. Tem um café da manhã maravilhoso, tem uma área coletiva aqui muito charmosa, os funcionários são muito profissionais, então assim, é um hotel que a gente indica que foi uma relação custo-benefício muito legal. Isso mesmo, e nós reservamos o hotel pelo Booking.com. Claro que a gente avaliou muito, viu relação, principalmente custo-benefício, viu as avaliações da galera que já tinha ficado aqui, e pela proximidade da Cai Caracoles, pelo valor, por tudo isso que ele entrega, é muito legal. Tem aquecimento, isso é muito importante. Gente, tem horário para ligar aquecimento aqui, pelo menos aqui onde a gente tá, acredito que nos outros lugares também.
Até porque é um lugar muito distante, é um lugar em que os recursos são muito escassos. Então, por exemplo, você vê avisos sobre consumo de água, sobre consumo de energia. Enfim, o aquecimento aqui do nosso quarto é a gás, ele liga de 9 às 7, né? De 9 da noite às 7 da manhã. A gente passa um friozinho nos intermédios aí, mas nada que é aquilo que eu digo, eu prefiro frio do que calor, porque com frio eu boto uma roupa adequada, tá show. Calor eu tiro e continuo pingando. Mas é isso, é um lugar muito legal, a gente indica. Vale a pena ficar, os funcionários muito educados, café da manhã gostoso, a estrutura muito boa, banheiro legal também, tem cofre, enfim, tudo muito legal. E uma coisa muito legal que tem água mineral no corredor, que você pode encher as garrafas tanto para trazer para dentro do quarto, como para levar para os passeios. Então a gente tem água gratuita aqui, isso é muito bom. Muito, porque realmente a gente precisa consumir muita água aqui. Muita água. Fazia tempo que eu não bebia tanta água. E ainda assim tô toda ressecada. E um dos funcionários, uma funcionária na verdade, é uma recepcionista, é curioso assim, porque a gente conversando com ela, ela se esforçando para falar um portunhol quase português, muito, né, um português muito bom. E aí a gente conversando com ela, descobriu que ela já morou na Bahia e ela conhece a Pipa, né? Ela é muito simpática, ficou muito feliz por nós sermos brasileiros, a gente sentiu isso. E no final da tarde eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada muito legal até o Museu do Meteorito, e aí é um capítulo à parte. Ese meteorito, ahí le hicimos una ventana. No es que caigan más, sino que viven más tiempo. Y eso ha hecho la acumulación, de que es grande. Antes disso, a gente foi no Empório Andino, comeu umas empanadas e uns sucos muito especiais. Então, vamos aqui no Empório Andino comer alguma coisa. Natália ainda tá meio dodói, eu tô melhor, mas vamos nessa. Estamos aqui esperando nossas empanadas. Empanada napolitana. Permiso. Gracias. Rústica. Graças. Tem muito brasileiro aqui em São Pedro, né? Tem muito. E em todo lugar que você vai, de certa maneira, os funcionários, os atendentes, eles, né, são muito acessíveis nesse lugar mesmo, assim, do idioma, do portunhol, de tentar falar, de comunicar, se entender. É muito legal. E é isso, assim, é uma cidade muito turística. Me lembrou muito a Pipa, inclusive. É uma Pipa do deserto. É. Muito massa, assim, tem muitas lojas, muitos restaurantes, muitas pousadas e hotéis. Trabalho aqui é um lugar, é uma coisa que as pessoas vêm, né, para conseguir, porque realmente tem uma demanda de trabalho muito legal. Claro que sempre direcionado para esse setor do turismo. Então, assim, as pessoas aqui realmente elas estão sempre se movimentando, assim. E você vê pessoas do mundo todo também, além de muito brasileiro. Muita gente de Santiago, né? A gente vê que muita gente vem de Santiago, né, capital do Chile, para cá em busca de trabalho e em busca também de uma vida mais tranquila, né? E aqui, como a Natália fez essa analogia com a Pipa, que eu também concordo, só que aqui ainda é, assim, uma Pipa mais roots, né? As ruas são de areia e a própria condição de você estar no deserto mais árido do mundo faz isso. Claro que isso não impede de um profissionalismo muito bacana, tanto nos restaurantes, quanto nas agências que fazem os passeios, né, com toda a consciência de ecoturismo, de turismo de aventura, que é muito bem desenvolvido aqui no Chile. Acho que todo esse serviço, esse segmento do turismo aqui, ele é muito arrojado, pelo menos me pareceu muito arrojado. As pessoas todas têm uma noção muito ampla, sabe, do que estão fazendo aqui, do que é esse lugar, de quem são esses turistas, do que pode oferecer, do que pode ganhar e entregar dentro desse segmento. Isso, do que esse lugar representa no planeta Terra, e é exatamente por isso que essas pessoas vêm para cá. Seja para morar, trabalhar, como também para conhecer, enquanto turistas de aventura, né, relacionado ao turismo ecológico. E para chegar aqui, no deserto do Atacama, mais precisamente em São Pedro de Atacama, que é esse centro urbano, digamos assim, do deserto, a gente tem que vir de Santiago, né? Não existe um voo direto Brasil
é São Pedro. São Pedro não tem aeroporto. O aeroporto mais próximo daqui fica em Calama, que é uma cidadezinha relativamente bem perto daqui. Eu acho que o nosso transfer foi em torno de 40 minutos, né? 40, 50 minutos de Calama para São Pedro. E a gente pegou um avião de Santiago do Chile para Calama. Isso. Chegando no aeroporto de Calama, a gente pega um transfer e chega até São Pedro. Você pode fazer isso também através de serviços de transportes rodoviários, que eu acredito que é uma outra possibilidade. Inclusive aqui em São Pedro tem uma espécie de rodoviária, né? Mas nós fizemos voo Santiago-Calama pela Latam e fizemos o transfer pela Transvip. Isso. Vale ressaltar que a gente não reservou antes o transfer, né? Pesquisamos muito, vimos que não havia necessidade, mas quem quiser também pode fazer isso por uma garantia. Mas, assim que a gente chega no aeroporto de Calama, se você vira à esquerda, vão ter vários boxes de companhias de transfer. Nós preferimos a Transvip porque já tínhamos pesquisado bastante, tinham boas avaliações e foi muito rápido. A gente chega no balcão, enfim, faz o preenchimento de tudo lá, compra o ticket e entra já no carro, que eu acho que a cada 30 minutos devem estar saindo do carro de Calama para São Pedro. É muita gente. Gente, é muita gente o tempo todo aqui, né? Assim, nesses transfers, nas pousadas, nos hotéis, nas ruas, nos passeios. Mas ao mesmo tempo você não sente uma coisa over, até porque o deserto é tão grande, né? E mesmo São Pedro, que é muito pequeno, é um povoado muito pequeno e aconchegante, mas você parece que sente tudo meio diluído no bom sentido, assim, porque eu acho que as pessoas que estão aqui estão realmente aqui porque querem conhecer esse lugar de uma forma muito respeitosa e consciente, né? Então isso a gente sente o tempo todo e é muito legal. E aproveitando, eu queria falar sobre os passeios, né? Que eu queria só deixar uma observação que, infelizmente, eu não fiz os passeios que Carito fez. Eu cheguei aqui doente, já vinha gripada de Santiago. Aqui se agravou um pouco mais por uma questão de rinite alérgica, como a gente já falou, dessas condições todas climáticas, de mudanças de temperatura, e muito pela poeira, pólen, tudo que vocês imaginarem. Arrasada. Cheguei aqui já gripada, continuo ruim. Olha o meu olho como tá inchado. Muito alérgico aqui, muito seco, muita poeira. Tô na base do chá. Até agora eu ainda tenho uma certa dificuldade em respirar, então eu realmente, infelizmente, me senti muito insegura de fazer os passeios, mas Carito fez, ainda bem, porque vocês vão conseguir ver muita coisa linda. São muitos passeios, muitas opções, são passeios infinitos. Quanto mais você pesquisa, mais aparece esse tipo de passeio maravilhoso, assim. Então, eu escolhi fazer 3, né? A gente tinha escolhido fazer 3, na verdade, juntos, né? A Natália acabou não podendo fazer, pelo que ela já disse aqui. Mas, assim, a gente, repetindo, né? Mais uma vez, a gente gosta de fazer essas nossas viagens, essas nossas travessias de uma forma também muito tranquila, sem muita obrigação. Então, mesmo eu sendo, assim, um cara apaixonado pelo deserto do Atacama, sem ainda nunca ter vindo aqui antes, e ser um cara assim que realmente me sinto em casa nesse turismo de aventura, nesse ecoturismo, eu não quis assim me bombardear de muitos passeios e ficar over, não. Porque cada passeio desse tem uma potência tão grande, enfim. Escolhemos 3, né? E esses 3 passeios que eu fiz, eu anotei aqui para fazer um resumo rápido, porque eu acho que as imagens falam muito mais. E também guias que eu filmei falando, que são guias muito legais, todos os guias foram ótimos, por sinal. Então vamos lá. Fiz o passeio do Valecito, Rota dos Salares e Geysers del Tátil. Nossa. Água o tempo todo. O Valecito foi uma espécie de meu passeio introdutório, né? Foi meu passeio inaugural, né? E o Valecito é uma espécie assim de pequeno Vale da Lua, que de pequeno não tem nada, porque tudo que é pequeno aqui é grande, né? Tudo aqui é épico. Então, no Valecito, você se sente realmente assim num pedaço da Lua e tem um destaque muito especial, que é um ônibus, né, o Magic Bus que eles chamam, que tá lá no meio do deserto, né? E você fica pensando, como esse ônibus foi parar aí? Eu sei que as pessoas assim gostam muito de ir ao Valecito, de encontrar esse ônibus, de tirar fotos. Alguns fazem analogia àquele filme Na Natureza Selvagem, né? Então, assim,
são muitas analogias, muitas metáforas, e o Valecito foi o meu passeio de estreia maravilhoso. E eu me programei tanto para tirar uma foto em cima desse ônibus, minha gente. Eu nem acredito que eu não tenho essa foto. A guia foi muito simpática, né? Então, como eu disse, todos os guias foram ótimos, e essa guia ela ficava o tempo todo se organizando para tirar foto de todo mundo, para fazer imagem de todo mundo. Muito profissional, já sabia fazer vertical, é para história, é para horizontal, é vídeo, é foto, né? Inclusive fez algumas minhas e foi modelo para mim também, né? Eu falei, suba ali, vai fazer a imagem na contraluz, vem em direção à câmera, e ela fez tudo isso, foi muito legal. Um passeio que eu recomendo muito, é um passeio, eu acho que até o nome diz isso, né? Valecito. É um passeio carinhoso, né? E é um passeio inicial, né? Pela questão da altitude. Da aclimatação. Indo para o Valecito, onde vamos encontrar o Magic Bus. Y nosotros estamos acá, detrás del Valle de la Luna. Bien, ese es el lugar donde nos ubicamos. La formación es la misma que el Valle de la Luna. Sin embargo, no es parte de la Reserva Nacional de los Flamencos. Es un lugar abierto y gratuito. No tiene cobro de tickets. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a visitar hoy. Formaciones muy similares a lo que es el Valle de la Luna, pero en este pequeño vallecito. Y ahora vamos a caminar dando la vuelta por el domo, conociendo lo que son las diferentes estructuras de sal que encontramos en este sector. Como todo esto en el pasado fue un gran mar, todo estaba cubierto por agua, acá hay restos de fósiles marinos en formato de yeso. Ya vamos a ver capas y restos de yeso, que parece estar como tiza, y son los huesos y conchas de la vida marina, de lo que fue un pasado muy prehistórico. Eso evidencia de nuestros temblores y terremotos. Así que por precaución no nos vamos a acercar mucho, vamos a seguir por acá. ¿Se pueden acercar? ¿Sí? Vamos a guardar silencio. ¿Escuchan el eco? Entonces aquí vamos a guardar silencio. Y si tenemos suerte, vamos a escuchar el crack de la sal. Bien, ahora sí pueden seguir con sus fotos. Con cuidado, eso sí, no acercarse mucho porque si cae algo es peligroso. A aclimatação é uma coisa muito importante, gente. Então, esse passeio, como ele é um passeio mais tranquilo de ser feito, não tem muita caminhada, caminhada leve, é baixo, né, de baixa altitude, é realmente indicado para tanto ele quanto o Vale da Lua, para você iniciar, para você ir fazendo esse processo de aclimatação. Vale ressaltar, gente, que quando você chega aqui, você não já chega aqui e sai fazendo passeio, não. Porque você pode correr o risco de sofrer um mal de altitude e ter sintomas um pouco mais chatos, assim. Então, o ideal, né, é você chegar num primeiro dia, ficar um pouquinho mais tranquilo, sair pelas ruas de São Pedro, ir se aclimatando, para no dia seguinte iniciar os passeios e sempre nessa sequência pelo grau de altitude dos passeios. Isso. Então o segundo passeio já foi um passeio mais alto, né, que eu estive a 5.000 metros de altura do nível do mar, que foi a Rota dos Salários.
Ya, es muy importante no alimentar a la fauna silvestre, gente. Entonces, cuando estemos comiendo el café de mañana, no le den alimento a las gaviotas, ¿ok? Vamos a descer del carro, vayan agasalhados y vamos a llegar muy perto da lagoa, ¿ok? Es muy importante también no entrar en el área del bofedal, ya no pisar las plantas, siempre vamos a pisar donde haya tierra. Gente, a 5.000 metros de altitude, em direção à Cordilheira dos Andes, né? É uma rota mágica. Esta es Lagoa Quepiaco. Lagoa Quepiaco se forma por un río que viene desde la montaña, desde ahí, por agua de nieve. Entonces estas aguas van a pasar por aquí, forman esta lagoa y después van a llegar al salar de Pursa, donde van a ficar allí. No, estas aguas no van al mar, solo se van a evaporar por acción del sol. Com mirantes, lagoas brilhantes, vulcões e salares. Es agua dulce, mas sí fica un poco muy mineralizada, ¿sí? Entonces el grosor de la capa no está medido. Ya les voy a pedir por favor, gente, que no vayan a andar sobre el hielo. Esto es muy importante. Si alguien cae en el agua congelada, se acabó el paseo. Aí se destaca um lugar chamado Os Monges de Lapacana. Essa região vulcânica, ela tem pedras gigantescas esculpidas pelo vento. E uma dessas pedras que se destacam é a Pedra do Índio. Ela tem mais de 25 metros de altura. Estructuras incas y pre-incas, ¿ya? Ellos hacían ceremonias, sacrificios al volcán. Muchas de estas lagunas son salares. Salares. Sí, eso. Así que, gente, vamos a picar aquí. Esta es Rua Caracoles para que ustedes se puedan ubicar. Llegamos hasta aquí. Espero que hayan tenido un lindo día, que haya gostado de meu trabalho e de mi compañero também. Então esse passeio é maravilhoso, eu recomendo muito. Inclusive, a gente não ia fazer esse passeio, a gente ia fazer outro passeio, que era Pedras Rojas e Lagunas Altiplânicas, e esse passeio foi cancelado por condições adversas, que pode acontecer muito esse tipo de coisa, gente, aqui, né? Tipo assim, um passeio ser cancelado, porque é muito em função de situações climáticas adversas que podem comprometer, podem causar risco, e por uma questão de segurança, muitas vezes os passeios são cancelados e você acaba substituindo. Tem que estar preparado para isso também. Também, Esse passeio foi substituído, né? Eu sei que ninguém deve estar comparando a natureza, eu acho que o outro passeio também é maravilhoso, mas esse Rota dos Salares, que não tinha programado, me surpreendeu e eu gostei demais. E aí o terceiro passeio, que já era muito esperado, muito querido, porque a gente vê muito essa imagem em tudo que a gente pesquisa, nos vídeos, nas propagandas das agências de passeios, que são os geysers del Tátil, né? E aí, gente, é radical. Eu acordei 3h30 da manhã, porque 4h30 da manhã a van já estava passando aqui. E uma coisa muito interessante assim é a organização que existe, né, nessas agências, pelo menos na que a gente escolheu, que é a We Love Chile, né? Assim, um passeio desse, todos são assim, mas só focando aqui no geysers, quando foi 4h da manhã, no dia anterior já tinha a confirmação qual era o horário que a van ia passar e tal, mas poucos minutos antes da van passar, na sua pousada você já é convidado para entrar num grupo específico e o guia já bota a localização em tempo real e já mostra que está pegando tais pessoas em tal hotel, agora está indo para o seu e diz assim, 3 minutos estaremos no Jardim Atacama. Jardim Atacama agora. E eu coloco, estou saindo. Então, como é muito frio e também são lugares distantes, é importante, tudo isso está muito azeitado. E com a We Love Chile, a minha experiência foi maravilhosa. Sempre pontual e sempre tanto para a saída quanto para a chegada. Quando dizia assim, dos geysers, vamos chegar em São Pedro de volta em torno do meio-dia a gente estava aqui. Então assim, eu indico porque a minha experiência dos 3 passeios foi muito legal. Os grupos, inclusive de todos os passeios, foram ótimos, né? As vans nos 3 dias estavam lotadas, mas em nenhum momento isso comprometeu a tranquilidade, a fluidez dos passeios. Ao contrário, era todo muito legal e havia assim uma energia meio que quase silenciosa, que estava todo mundo ali em função de algo maior mesmo, que era o deserto. Então os geysers, né, como eu falei, às 4h30 da manhã, né, a van passou aqui.
a gente chega a 15 graus abaixo de zero. Eu fiquei realmente muito preocupado, porque coincidentemente foi o mesmo guia do passeio anterior, né, da Rota de Salares, e ele me disse, compre uma meia de lã de lhama. Eu não encontrei lhama, mas a gente encontrou alpaca, né? E eu saí para comprar porque eu já estava com meus pés congelando na Rota de Salares. Quando ele falou que a experiência com os dias seria 15 graus abaixo de zero, eu fiquei louco, né? Porque eu disse, não, vou congelar. Desde aquí vamos a andar hacia el lado norte del campo geotérmico. Allí vamos a olear otro de los geysers que alcanza una mayor altitud. Y también vamos a olear los geysers tipo cono más velhos del campo geotérmico con unos 4 millones de años. Porque é uma loucura, você olha água congelada, água quente, sapinho morando ali. Pois é. Sim. E os anfíbios, eles são muito sensíveis ao frio, né? Sim, sim. Mas aí a água quente compensa isso, né? Sim, estes pequenos sapinhos que moram aqui não são muito estudados, não há muita informação deles, mas sim se sabe que são endêmicos desta zona. Esta agua viene de la nieve de la cordillera de los Andes. Justamente todas estas montañas ya son la cordillera de los Andes. De hecho, del otro lado es Bolivia. Justamente del otro lado de aquellas montañas ya es Bolivia. Entonces, el agua viene, desce por aquellos buracos y se acumula en cámaras impermeables. Eso quiere decir que esa agua no va a ninguna parte, solamente va a ficar allí, entre la roca. ¿Ya? Va a ficar allí. Y ahí es donde tenemos el tercer factor, que es una fuente de calor constante. Se piensa que aquí la fuente de calor es magma volcánico que está a unos 5 kilómetros bajo tierra. Entonces, aquel magma va a calentar aquel agua que está en las cámaras impermeables, aquel agua va a tomar presión, se va a evaporar a unos 250 grados y va a buscar salir. Entonces, así es como se genera un geyser. Buracos, ductos naturales, ¿cierto? Renovación de agua y fuente de calor. ...15 graus abaixo de zero. Fica a 90 quilômetros daqui de São Pedro, né, o Geysers del Tátil. É mais ou menos 1h30 para chegar lá, né? E fica a 4.000 metros do nível do mar. A ideia é justamente essa, esse choque térmico, né? Você chega lá com essa temperatura radicalmente baixa, né? Geralmente é em torno de 13, 15, depende do dia, graus abaixo de zero. E esse choque térmico é que causa, né, nesse campo geotérmico, como se chama, de origem vulcânica, as águas calientes e o vapor elas brotam das profundezas da Terra, né? E são os geysers mais altos do mundo. E quando as águas e o vapor elas brotam, jorram da Terra, é uma experiência única, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E acho que todo mundo que estava lá, era todo mundo impressionado. A palavra tátil es una palabra indígena, ¿ya? Aquí en Chile y en algunos otros países que compiten la cordillera de los Andes, las culturas andinas ocupan mucho la palabra tata para llamar a nuestros abuelos, ¿ya? Y la palabra taita para llamar a nuestros padres, ¿ya? Entonces, en la cultura andina se piensa que cuando una persona muere va a pasar a otra vida, mas parte de su existencia va a ficar en las montañas, en los volcanes. Entonces, como esta montaña, este complejo volcánico está arrojando agua, está tirando agua afuera, se piensa que es un abuelo que está llorando. Entonces, aquí lo significa la palabra tatio, el abuelo que llora o las lágrimas del abuelo, ¿ya? Eso quiere decir. Y la pronunciación original es tatayu. ¿Ya? Tatayu es la palabra original. Ahora, algunas personas dicen que pueden ver a este tata, a este abuelo, aquí en la montaña. Entonces, gente, por favor, olhem hacia allí. Puede ser que ustedes vean una cara. Se ve una cara, se ve la nariz, ¿ya? La boca, el pecho y el resto del cuerpo hacia allá. ¿Pueden ver? É sobrenatural essa experiência. Todo mundo deveria viver esse momento. É muito místico. E o significado do nome é incrível também. É o avô que chora.
Estamos aqui no Geysers El Patio, fazendo menos 15 graus aproximadamente. Experiência incrível, diferente de tudo que eu já vi. Muito frio, como vocês podem ver, o ventinho, a fumaça saindo. Mas é uma experiência incrível, muito diferente, um passeio muito diferente. É muito especial estar vivendo esse momento aqui. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Lo que le da un nombre a aquella laguna es aquel volcán de ali. Se puede ver la cratera del volcán Putana, tenemos una pequeña fumacinha también allí, ¿ya? Cuando fica con nieve se puede ver también el camino que hacían los velhos mineros que pegaban enchofre directamente desde la cratera de aquel volcán. É muito importante que vocês façam a reserva dos passeios com antecedência. Tem muitas agências aqui em São Pedro que oferecem assim na porta, é você passando e o pessoal oferecendo passeio e tudo mais. Mas eu acho que é mais interessante se você tiver tempo de pesquisar as agências, pesquisar o custo-benefício, os passeios, horários, o que é que oferece, o transporte que se utiliza, né? Fazer esse processo mais direitinho para você ter uma experiência tão legal quanto o Carito teve com a We Love Chile, né? Então, assim, e fazer essa reserva antecipadamente, né? Mais seguro, porque assim, como a gente falou, a cidade é muito cheia, né? Tem muita gente, é muitos passeios, em cada lugar desse, quando você vai, tem uma infinidade de van parada. Então corre o risco também de você deixar pra fazer tudo aqui e não conseguir, tipo, ter essas experiências massa. No We Love Chile a gente começa a se comunicar com ele desde o momento que a gente começa a pesquisar e conversar com ele sobre as possibilidades dos passeios, até quando a gente faz reserva, pagamento lá desde o Brasil, depois em Santiago, depois aqui. Então tem grupos de WhatsApp que você vai passando, tipo assim, da pré-venda para a venda, para o pós-venda, para o dia do passeio, é tudo muito organizado. Tem uma estrutura muito legal. Muito legal, exatamente. E um ponto importante, principalmente para os brasileiros, é que a maior parte do corpo de pessoas que trabalham são brasileiros, falam português, então você consegue ter essa dinâmica toda muito facilitada. Mesmo quando são guias do Chile, eles têm, né, essa preocupação em deixar todo mundo bem comunicado e bem cuidado também, né? Houve momentos em que pessoas que estavam nos passeios passaram mal e foram muito bem cuidadas, descansaram e se recuperaram e conseguiram, inclusive, durante o próprio passeio, continuar aproveitando depois que melhoraram. Então é isso, galera. São passeios inesquecíveis e nós recomendamos a We Love Chile. E os restaurantes, Natália? Eu como não fiz esses passeios, infelizmente, mas estou especialista em comer em São Pedro de Atacama. Porque também vocês sabem que a nossa viagem, ela tem um formato muito de boa, muito tranquilo. Fiquei triste porque não fiz os passeios? Em certa medida sim. Por outro lado, deixei de aproveitar até como eu poderia a cidade? Não. Então conheci um monte de restaurante legal, conhecemos, né? A cidade é muito abastecida de espaços gastronômicos para todos os gostos e bolsos também, né? Então assim, a gente realmente conseguiu dar uma circulada legal, também por ser pequeno, né? Mas assim, gente, a gente foi na primeira noite, a gente foi nas Delícias de Carmen, que é muito pertinho aqui. Na verdade, tudo aqui é bem pertinho. E a gente, né, jantamos muito legal, limonada, enfim. Eu não vou saber lembrar direitinho o prato, o restaurante. Mas assim, meu picada de índio. Adobe, que já é um restaurante um pouquinho mais
tchan, chiquezinho, um pouquinho mais caro e tal, mas também muito gostoso, muito legal. Todo dia tô fazendo um tour pelos sucos de limão do Atacama. Vale ressaltar que, assim, em todos os lugares que a gente foi, tem uma coisa muito característica. É tudo muito bem servido. É sempre muita comida, inclusive, né? Então, assim, por mais que você pague um valor mais caro ou um valor mais barato, você tem um retorno em relação à quantidade e qualidade sempre muito bom. Então, assim, a gente não tem muito o que reclamar. A gente foi, por exemplo, num lugar mais acessível, que fica aqui pertinho também, quase em frente, né? A nossa pousada, que é El Huerto, que, assim... também gostoso, agora uma comida bem caseira, bem mais acessível, muito legal também. Já tá local, gente. Gente do céu, que sol! Minha vida aqui em São Pedro é de máscara, porque é muita poeira. Carito já tá local, né? É a senhora do restaurante perguntou, né, quando eu tava lá escutando a música, emocionada, ela disse: "Te gusta el tema?" Eu, muitíssimo. Ele é assim, gente, ele já é aqui da cidade. Todos os lugares que a gente foi, atendimento ok, pagamento, seja cartão, seja dinheiro, enfim, funciona. A coisa aqui realmente funciona. E é tudo muito gostoso. Inclusive, repetimos alguns lugares, como o Empório Andino. O Empório Andino, que é um lugar assim, é meio que um pointzinho ali, brunch, café da tarde, lanche, tudo rola ali. É muito legal, a gente comeu empanada, suco. Empanada de queso de cabra. Enfim, tudo muito gostoso que a gente comeu, assim, não teria algo para não indicar. Agora, aquela coisa, eu acho que sempre vale, assim, sempre antes da gente sair do hotel, a gente dava uma pesquisada no TripAdvisor, por exemplo, via as avaliações. Ontem a gente foi no Áurea Andina, né, e ele tava em primeiro lugar, assim, como um dos mais comentados do TripAdvisor, que eu acho que é uma ferramenta muito legal para quem viaja e quer ver a avaliação de outras pessoas. Então a gente foi um lugar muito legal também, muito gostoso. A gente pediu uma tábua mar e terra, que vinha carne, camarão, champignon, batata. Carito aproveitou para provar uma bebida indicada por Sebastião, mas me parece que é até tradicional aqui. Maria Elisa falou que é muito perfumado, e é verdade, e que só tem aqui, que é o Piscuricarica, né? Muito rico, por sinal. E aí? Que rico este rica. Muito bom. Docinho. Periga é esse. Olha ele no pisco dele de coca. Menina do céu, ele tá muito local, atacameio. Andino, ele é andino. Caracas. Isso é uma brocha. ¿Necesitan algo más? Não, por ahora tudo bem. Graças. Uma tábua de mar e terra. Tem camarão, champignon, carne, batata, molhos. Foi muito bem indicado esse restaurante aqui. Vamos comer, né? Sou especialista em comer em São Pedro, né? Inclusive, esse restaurante é muito interessante porque eles são dois, né? Tem uma parte que é essa, que é vegetariana, né? E tem essa parte que a gente foi, que é a parte mais tradicional, mas muito legal. Uma coisa engraçada, gente, que eu observei é que na frente de todos os restaurantes tem um cachorro tomando conta. Mas Carito sabe que tem muito cachorro aqui. Santiago também tem muito cachorro. Agora Jota, né? O guia de 2 passeios que eu fiz, ele explicou que todos esses cachorros de rua têm dono, né? E tem muitos cachorros vira-lata, mas tem cachorros de raça também, misturados, andando pela Caracoles, né? Então todo mundo conhece os cachorros, eles têm
tem dono, tem nomes, assim, são conhecidos inclusive de todo mundo. Mas a gente tem que cuidar, né? É isso, eu acho que é uma viagem muito impressionante. É um lugar muito diferente, com muitas peculiaridades. E aí, realizou o sonho? Experiência incrível de estar aqui no Atacama, São Pedro. Experiência gastronômica, experiência espacial nesses lugares desérticos e ancestrais. A minha experiência diante, né, da minha realidade do que aconteceu aqui foi muito legal. É um lugar que eu voltaria, sobretudo para fazer os passeios que eu não tive a oportunidade de fazer nesse momento. É um lugar muito bonito, apesar de todas essas questões que me acometeram, de, enfim, de secura, de altitude, de poeira, de tudo. Mas vale muito a pena. Vale a pena um investimento também financeiro, é importante reforçar, né, que, enfim, é um custo viajar, você tem que se preparar, você tem que se programar. Cada vez que a gente faz uma viagem, a gente se programa por alguns meses, né, nesse sentido de conseguir vir até aqui, ficar num lugar aconchegante, legal, conseguir fazer as experiências que a gente quer fazer e que acha que vão ser enriquecedoras para a viagem. Então, pesquisem, se programem, mas conheçam. Eu acho que é um ponto de partida muito legal, assim, a América Latina me interessa muito, eu tenho certeza que a Carito também, que já tem inclusive outras experiências na América Latina. E a gente tem interesse, né, claro, em conhecer outros lugares também, como Salar de Uyuni e tudo mais. E vai que em breve a gente tenha mais conteúdo aqui. É isso, galera. Inclusive, essa experiência me remeteu à experiência que eu fiz, né, que eu tive no Peru, em 1981, com o Mário Ivo, meus pais, e que eu escrevi, né, uma canção que depois foi musicada com minha primeira banda, o Fluidos, e eu aqui lembrei muito do início da canção, que diz assim: quando o sol era deserto e pintou a estrela guia, Oásis Norte, rumo certo. Então, agora, simbora para Calama e voltamos hoje para Santiago. É isso. Tchauzinho.